Obra Futuro Espiritual da Terra, ditado pelo espírito de André Luiz ao médium Samuel Gomes. Parte 1, capítulo 13. A reencarnação sairá do padrão de prova e expiação. À tarde, Márcia distraía-se com sua filhinha de 5 anos, acompanhando-a nos exercícios escolares básicos. Ao observá-las, eu refletia comigo mesmo sobre as condições da vida física que agem com imperiosa força bloqueadora da realidade incorpórea, proporcionando uma intensa identificação com a nova personalidade, imprescindível para o sucesso da existência, envolvendo os seres de uma forma tão patente que gera uma sensação extremamente real de que somente a condição material existe. O homem comum está bastante subjugado por essas sensações e se entrega à experiência física, vivendo com tal intensidade os seus anseios de prazer que não se abre para reflexões de ordem superior. Mesmo assim, devemos agradecer pelas sementes plantadas no trabalho religioso. Clarencio, como se estivesse lendo minhas reflexões, esclareceu. André, sabemos que a reencarnação, na maioria das vezes, promove um tamponamento quase total do potencial divino que o homem traz. Um estudioso das ciências psicológicas não poderia, com um simples olhar, perceber facilmente a natureza da mente para determinar a totalidade da sua estrutura. Pouco antes de mergulhar no cenário material, o ser já se encontra submetido ao esquecimento do passado milenar, mantendo uma inconsciência dos seus registros e aquisições, localizados na estrutura nomeada de maneira subconsciente, mas que ainda trazem consigo um campo de recursos e aprendizados que marcam sua personalidade imortal, acrescido pelas experiências recém-aprendidas nas instituições do plano extrafísico. Quando renascem, sente o choque desse mergulho, em que é apagado um amplo aspecto da sua memória. Surge assim uma nova área da subconsciência, além daquela que já carrega consigo em sua ínfima trajetória evolutiva. Essa subconsciência é mais superficial do que pré-existente, porque obedece às leis que regem a matéria bruta, necessária para se aprender uma nova linguagem, adaptar-se a outros costumes, uma cultura diferente, e assim formar uma personalidade encarnada, cuja expressão é seu consciente ativo e desperto. Esse estado de consciência é um raio de luz que emerge do subconsciente rico de recursos, que se expressam como impulsos automáticos ligados à linha evolutiva do passado. Somente os que se encontram em planos mais elevados conseguem, por sua força interior, vencer essas resistências de ordem material, deixando traços de sua natureza mais profunda, atravessar esse túnel de impedimentos, de tal forma que seus conscientes apresentem características incomuns de personalidades mais espiritualizadas. Na atualidade, quando vemos pessoas com expressões de genialidade, podemos afirmar que muitas delas conseguiram imprimir seus potenciais adquiridos na repetição das experiências, ressaltando que são sempre ajudados pelas equipes espirituais, a fim de que esses valores não sejam tamponados e a claridade de suas luzes atravesse com mais facilidade os véus espessos do esquecimento. Por isso se destacam como seres excepcionais em comparação com a experiência comum. Observamos nossa amiga Márcia, com predisposições naturais para agir nas escolhas que faz, mostrando uma espontaneidade nas diversas áreas de trabalho a que hoje se entrega, e são o reflexo do que ela fazia em nosso lar antes de nascer. Além disso, possui maior resistência moral para não atender aos convites imediatistas dos anseios terrestres, comuns à sua geração, e sua mente aceita com muita facilidade os conceitos elevados da doutrina espírita, como se já os conhecesse, operando naturalmente nas tarefas beneficentes. Com essa postura, dá continuidade àquilo que fazia no nosso plano além da matéria. Tudo isso serve para mostrar que, como candidatos a futuras reencarnações, podemos também dar continuidade aos encargos iniciados aqui,
sem com isso apresentar um padrão de genialidade profunda, manifestando assim uma predisposição de alimentar os padrões que nos sustentam hoje, fixando-os em nós progressivamente, para despertá-los da própria intimidade, que é a sua fonte verdadeira. Esses recursos são luzes da personalidade de nossa Laura atuando na condição de Márcia, fundamentando características de uma na outra, para formar um novo ser, até que, com o tempo e atuando sobre outras condições, ultrapasse os nomes e as formas e viva cada vez mais a qualidade profunda do ser essencial que é, sem se prender tanto às expressões do tempo e às circunstâncias materiais. Não se consegue atuar com uma consciência completa de Laura, mas se molda a Márcia, que passa a ser, daqui para frente, uma dinâmica ampliadora para uma individualidade desapegada de marcas pessoais. A própria estrutura reencarnacionista trabalha com leis que atendem a essa forma modeladora porque a matéria é predominantemente mais forte que as forças nascidas do espírito no seu potencial de criação, por causa das condições evolutivas da Terra até agora. Por isso mesmo, a herança genética dos pais tem uma ação acentuada na formação dos corpos dos filhos. Encontramos patologias congênitas ainda tão naturais entre eles que nesse contexto percebemos o reencarnante transmitindo algo para o futuro corpo, principalmente os núcleos perturbados de seu passado, com o potencial magnético muito similar ao campo vibratório da matéria, que se manifesta ao longo de sua jornada física. É assim que essas distonias de ordem inferior estão muito próximas da realidade material, em sua estrutura atômica e na forma de funcionar, expressando-se naturalmente nessa realidade. Já as vibrações que nascem de uma ordem superior, como os casos dos amigos que granjearam direitos e méritos no mundo causal, necessitam de novas leis de renascimento para mudar as realidades atômicas e materiais do atual padrão que a Terra oferece. É por isso que, ao reencarnar, precisam de nova intervenção direta para usufruir desses recursos em seu próprio favor. Onde quero chegar com tudo isso? Quero esclarecer que, nesse trabalho de transição planetária, uma das coisas que mudará é que já está sendo implantada no orbe a característica reencarnacionista. Os renascimentos na Terra sairão do padrão de mundo de provas e expiação para se afinarem a padrões de mundos elevados, que favoreçam a predominância do espírito sobre a matéria. Processo este que pede novas leis de ação material dentro da dinâmica de funcionalidade. Este projeto está nas mãos dos responsáveis por essas mudanças que devem se fixar no orbe por volta do primeiro centenário do milênio que nasce. Os mecanismos da nova era estão subordinados a uma alteração profunda. Até que sejam estabelecidas essas características, outras perspectivas relacionadas à vida humana se transformarão também, para consolidar a evolução dos aspectos espirituais que o planeta apresentará em seu futuro. Tudo mudará vertiginosamente. As necessidades, as estruturas perispirituais e as neuropsíquicas, o trabalho, o tempo, as características sociais e os próprios recursos da natureza material se tornarão bem mais sutis. O que chamamos de regeneração é exatamente essa mutação de realidades dos mundos que saem de protótipos materiais para os de condições espirituais. É por isso que os homens modernos, nas suas pesquisas junto a outros orbes, não conseguem ver além do que suas condições materiais permitem, sem poder perceber os aspectos transcendentes que marcam as naturezas reais dos outros orbes. Enquanto permanecer com esse comportamento imediatista na maneira de pensar e agir, o homem terreno estará longe de antever a grandeza do cosmos com olhos do espírito. Clarencio parou por alguns minutos para coordenar as ideias e continuou. André, um dia os traços do velho mundo não serão mais encontrados.
e os homens do amanhã quase não compreenderão porque apresentam características tão diferentes das que eles tinham no passado. Dessa forma, vamos entender que há leis diferentes regendo o mundo material, o semimaterial e o divino, bem diferentes entre si. Faz-se necessário acrescentar que o próprio ser é o agente mais importante de tudo isso, pois é nele que essas verdadeiras mudanças devem ocorrer, para somente depois os mundos se adaptarem às suas condições e se ajustarem à realidade maior, entrando em comunhão com as forças universais que o levarão sempre à felicidade imperturbável. Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre as condições da sutilização do perispírito, e eles responderam que esta é a condição dos espíritos puros. Acrescentaram que esta realidade seria antes a da felicidade eterna, dos que não mais se perturbam com as mesquinhas preocupações humanas. Calou-se o mentor numa atitude de veneração à sabedoria e assim continuamos junto daquele lar que também nos pertencia, pelos laços de afinidade que tínhamos com aqueles corações amados.